amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos 6 biomas brasileiros. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, sua conservação é debatida em âmbito internacional por sua dimensão e importância ecológica. Grupos indígenas como os Yanomami, os Axaninca, os Matis, os Marubo e os Kayapó habitam a Amazônia há milhares de anos e lentamente acumulam conhecimento detalhado sobre a floresta tropical úmida e os métodos para dela tirar sua subsistência. Hoje, no entanto, eles precisam compartilhar as florestas com um número crescente de pessoas que querem explorar os imensos recursos naturais da Amazônia. A ocupação da floresta amazônica remonta a milhares de anos, com evidências de assentamentos humanos datando de período pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Colombo. Diversas culturas indígenas floresceram na região ao longo do tempo, desenvolvendo modos de vida adaptados à floresta e estabelecendo sociedades complexas. Quando os europeus chegaram pela primeira vez à América do Sul, havia cerca de 6,8 milhões de indígenas no território brasileiro. As estimativas indicam que havia entre 2 e 4 milhões de indígenas, enquanto hoje em dia o número passa de 1 milhão. Porém, é apenas 0,83% da população, segundo o IBGE de 2022. Eles eram pertencentes a cerca de 1.000 povos diferentes. A colonização trouxe a perseguição, a escravidão e a doença contra as quais o povo local não era imune, ou seja, não tinha um sistema imune para as combatê-la. A população indígena diminuiu consideravelmente de 1500 para cá, sendo um possível desastre contra a população indígena, que não tinha métodos de defesa contra os meios de colonização dos portugueses e dos espanhóis. As comunidades que habitavam próximo dos rios foram as primeiras a serem afetadas, pois os colonizadores usavam os cursos d'água como rotas para suas incursões no território. Os povos indígenas que viviam dentro das florestas foram inicialmente poupados de muitos dos piores aspectos do assalto pelos europeus. Mas, com a ocupação crescente no território nacional, suas populações também decresceram. Especialmente durante o período da colonização portuguesa e espanhola, a Amazônia passou por um processo de exploração e colonização que impactou profundamente suas comunidades e ecossistemas. A busca por recursos naturais como látex, madeira e minérios levou à exploração intensiva da região e do meio ambiente. A floresta amazônica está localizada no norte da América do Sul, abrangendo áreas de baixa latitude próximo da linha do Equador. Sua cobertura superficial corresponde a cerca de 47% de toda a extensão do subcontinente sul-americano, estendendo-se por um total de 9 países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. No Brasil, encontra-se a maior parte da floresta amazônica, presente nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, onde recebe o nome de Amazônia Legal. A porção brasileira da floresta é equivalente a 61,8% de sua área total. Na Amazônia são encontradas 3 principais formas de relevo: planícies, representadas pelas áreas inundadas pelos rios, planaltos, representadas pelas regiões de serras, e depressões, como a região das depressões norte e sul amazônicas. A estrutura geológica da região compreendida pelo bioma é formada pelo escudo das Guianas. A presença de bacias sedimentares ao longo da região do Rio Amazonas e escudos cristalinos são encontrados ao norte e ao sul dessas bacias sedimentares. Em função das chuvas que ocorrem na região amazônica, os elementos presentes no solo tendem a ser carregados por meio do processo de lixiviação, tornando-o pouco fértil. De textura arenosa, o solo da floresta amazônica é recoberto pelas folhas que caem das árvores, mais especificamente das serrapilheiras, e por restos de frutos e animais que formam uma camada superficial de matéria orgânica ou humus, conferindo a ela uma carga nutricional necessária para o desenvolvimento de sua vegetação. A própria floresta, portanto, fornece nutrientes importantes para sua manutenção. O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuvas, com índices pluviométricos que variam entre 1.500 e 3.600 milímetros por ano.
A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam entre 22 e 28 graus Celsius. Importância. A floresta amazônica é de grande importância para a biodiversidade e para a manutenção do clima e do equilíbrio ambiental do planeta Terra. Em primeiro lugar, e conforme estudamos, aproximadamente 10% de todas as espécies de plantas e animais existentes no mundo fazem parte da fauna e da flora amazônica, o que faz com que essa floresta seja essencial para a biodiversidade terrestre. Muitas das espécies presentes na Amazônia são originárias da própria floresta, isto é, são endêmicas, além de haver uma enorme variedade de indivíduos ainda desconhecidos pela ciência e que precisam ser estudados. Uma enorme quantidade de água é devolvida à atmosfera pela floresta amazônica todos os dias por meio de um processo de evapotranspiração, o que torna fundamental para a regulação das temperaturas e dos climas locais e regionais, exercendo ainda influência em escala territorial mais ampla. Parte da umidade da floresta amazônica é, além disso, redistribuída para outras regiões da América do Sul, um fenômeno conhecido como rios voadores. Bacia Amazônica. Na Amazônia encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta. A Bacia Amazônica apresenta cerca de 7.000 km² com 1.100 afluentes. Seu principal rio é o Amazonas, que lança ao mar cerca de 175 milhões de litros de água por segundo. Os rios da Amazônia apresentam características distintas. Há rios que apresentam águas claras, como o rio Xingu, mas também há rios de águas negras ou pretas, como o Rio Negro, e rios de águas brancas, como os Solimões. Os rios de água pretas apresentam essa coloração devido à grande quantidade de ácidos úmicos na água. Já os rios de águas brancas apresentam alta turbidez, decorrente principalmente de processos erosivos. Os rios de águas claras apresentam baixa turbidez. Os rios da Amazônia escoam 20% da água do mundo. A biodiversidade da floresta amazônica é exuberante e seus números impressionam. A floresta abriga uma imensa biodiversidade, que corresponde a aproximadamente 10% de toda a vida animal e vegetal presente no planeta. Não é exagero falarmos que milhões de seres vivos, entre plantas e animais, têm a floresta como seu habitat. Muitos desses seres vivos se originam nas matas da Amazônia e lá vivem, sendo as chamadas espécies endêmicas. Curiosidades. O fenômeno rios voadores da Amazônia são uma espécie de curso d'água invisível que são transportados pelas correntes de ar. Parte desse volume de água se transforma em chuvas que caem na própria floresta. Outra parte é transportada pela atmosfera, sendo um recurso valioso e importantíssimo para toda a sociedade. Os ciclos hidrográficos da Amazônia, por exemplo, são responsáveis por regular o clima nas demais regiões do Brasil, com desdobramento para o resto do mundo. Além disso, influenciam diretamente na manutenção da biodiversidade do planeta. Motor para a bioeconomia. A Amazônia possui uma enorme diversidade em todo o seu bioma. Sua enorme riqueza natural traz oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Ajudam a manter a floresta em pé, conservam o meio ambiente e melhoram a qualidade de vida das populações ribeirinhas e povos indígenas. Entre as principais cadeias produtivas da Amazônia podemos citar farinha, cacau, castanha, pirarucu, açaí, guaraná, óleos vegetais, artesanatos, turismo de base comunitária, manejo de bandeira. A riqueza da fauna da floresta amazônica é incalculável, sendo reconhecidas milhares de espécies de animais, várias espécies de insetos, anfíbios, mamíferos e répteis também são encontradas ali, fazendo parte de uma rica cadeia alimentar. Dentre os animais encontrados na floresta amazônica, podemos destacar jacarés, serpentes como a sucuri, várias espécies de sapos, rãs e pererecas, e uma grande variedade de aves, como tucanos, araras e o galo da serra. Os insetos, como formiga, mariposa, borboleta. Não podemos esquecermos também dos mamíferos, como as cotias, as pacas e a tão imponente onça-pintada, considerada a maior felino das Américas e que está no topo da cadeia alimentar. Vale destacar que, além da floresta amazônica, a onça-pintada pode ser vista na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. A flora da floresta amazônica é também extremamente rica e bela. Várias plantas são utilizadas pelo ser humano na fabricação de móveis e casas, na alimentação, na fabricação de cosméticos e até mesmo de medicamentos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, na Amazônia,
crescem 2.500 espécies de árvores, ou 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30.000 espécies das plantas, das 100.000 da América do Sul. Sua vegetação é dividida em mata de terra firme, que é um tipo de vegetação que fica localizado nas áreas mais altas, com árvores de grande porte, e por isso não são atingidas pelas enchentes periódicas. É fundamental reconhecer a importância vital da floresta amazônica para o nosso planeta. Sua biodiversidade única e seus serviços ecossistêmicos são indispensáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental global. No entanto, a Amazônia enfrenta desafios significativos, como o desmatamento e as mudanças climáticas, exigindo ações concretas de preservação e desenvolvimento sustentável. Ao aprender sobre a Amazônia, reforço meu compromisso pessoal em conscientizar e agir em prol da proteção desse tesouro natural. É essencial promover práticas que respeitem e preservem a floresta, bem como apoiar iniciativas que valorizem as comunidades locais e seu conhecimento tradicional. Somente assim poderemos assegurar que a majestosa Amazônia continue a inspirar e beneficiar gerações presentes e futuras.